Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e hoje nós vamos falar sobre crises e birras. Sim, a gente entender um pouquinho melhor e achar uma estratégia para ajudar os nossos filhos nesse momento. O mais importante é que a gente entenda como o nosso filho funciona, né? Se o nosso filho tem crise, né? Por que ele tem crise? Então, a gente sabe que muitas vezes a criança dentro do espectro do autismo, ela vai ter crises pela quantidade de estímulos que ela tem, de luzes, de barulho, né? Dessa questão social, né? Do estímulo social mesmo, de ter que falar com as pessoas, né? Ter que ter essa troca social, e isso pode gerar crises. Mas também a gente esquece que existem outras coisas que podem acontecer para que essa crise aconteça. Então, por exemplo, a criança ela está muito cansada, ela não descansou bem à noite e a gente quer exigir que ela passe um dia legal. Se a gente, como adulto, a gente não dorme bem no outro dia, a gente está irritado, a gente não processa as coisas direito. Imagine a gente exigir isso de uma criança, e uma criança dentro do espectro que tem uma sensibilidade ainda maior. Então, parar para pensar que essa criança, muitas vezes, ela precisa de descanso, que ela precisa da soneca, e a gente não determinar, porque a criança fez 4 anos, ela não pode mais ter a soneca da tarde. Então, a gente tem que ter uma percepção muito grande de como o nosso filho funciona e o que é que ele precisa para a gente ajudá-lo. E aí, a gente poder tratar da melhor forma é que eles se sintam bem. Também, se o seu filho não está se sentindo bem, tem alguns alimentos que não fazem bem para ele tem intolerância ou ele tem uma alergia e a gente não anota, a gente não sabe o que é que está acontecendo. Ele pode estar com uma dor no estômago, ele pode estar com dor de cabeça e ele não consegue expressar. E o que vai acontecer depois pode ser só o boom, o estopim para que venha essa crise. Então, a gente anotar tudo, a gente entender o que é que está acontecendo com o nosso filho, porque a gente tem que entender o que aconteceu antes para que tivesse essa crise. Às vezes, não é só no momento que ele vai ter essa crise que a gente vai entender o que é que está acontecendo. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender o que foi que aconteceu antes. E para que a gente saiba um pouco o que é birra, o que é crise, né? A birra, na verdade, toda criança, ela faz birra, né? Ela vai fazer menos ou mais a partir do momento que a gente vai instruindo, que a gente vai fazendo com que, dando um norte para que essas birras diminuam, né? Sempre uma criança, quando quer algo, e a gente não faz isso para ela, ou não dá o que ela quer, ou frustra, isso pode gerar uma birra. Então, as birras são geralmente nesses momentos que elas estão frustradas por algo que não aconteceu como elas esperavam. E aí, a gente pode entender que uma criança dentro do espectro, ela não pode se frustrar. Sim, uma birra pode causar uma crise, né? Porque ela não controla suas emoções e isso pode gerar uma crise. Só que a gente tem também que colocar limites. Uma criança autista, ela é uma criança e ela vai ficar nos testando e ela vai ficar vendo quais são os limites e depois vai ficar incontrolável. A gente realmente tem que colocar limites. Por mais que seja difícil, a gente tem que arranjar estratégias para dizer o não e fazer com que ela entenda que aquilo ela não pode fazer, o que a gente não tem condições de fazer aquilo. Então, por exemplo, a gente vai ao supermercado, ela sempre quer comprar um carrinho no supermercado, todas as vezes que se vai, né? Então, a mãe explica antes, nós vamos ao supermercado, mas a mamãe não tem dinheiro agora para comprar um carrinho para você. Avisar antes o que é que vai acontecer. E aí, a gente vai preparando para o que vai acontecer. Ele pode gritar, pode chorar? Pode, né? Mas aí a gente mudar o foco dele sempre, em crise ou em birra, a gente mudar o foco da criança. E também acolher, entender, dizer, eu estou entendendo que você quer isso, mas a mamãe não pode nesse momento. E lembrar que no momento da crise, da birra, eles estão numa explosão de emoções. Eles não vão escutar nada que você está explicando, você vai ter que explicar depois, né? Deixa esse momento passar, deixa dar o boom e depois você vai explicar o que foi que aconteceu. E a gente evitar, né, por exemplo, tá num local que tem um carrinho, a gente vai ter que tirar, a gente pode ir ao banheiro, crianças dentro do espectro gostam muito de água, talvez lavar as mãos, brincar com água, né, fazer alguma coisa, ir lá fora, né, tem um cachorro, você vai mostrar o cachorro, né, pegar objetos que ela gosta dentro da bolsa e nesses momentos a gente entregar o seu objeto favorito. A gente também pode utilizar dentro da nossa bolsa pop-its para que eles desestressem, porque isso é sempre muito bom e sempre muito útil. Também colares sensoriais.
né? Para quem ainda não conhece, ele tem vários formatos, né? Isso aqui ele tá todo enroladinho porque ele é novo, mas a gente pode colocar no pescoço dele. Tem várias cores, em vários formatos, para que vocês conheçam. Eles precisam muito, né, dessa questão sensorial pela boca, muitos, né? Não tô falando de todos porque, lembrando, nem todos são iguais, mas que eles utilizam e isso desestressa bastante. Também, eu tenho aqui esse brinquedo, que ele vem numa caixa. São muitos, eu tiro alguns e coloco na bolsa. Como é um brinquedo que consegue fazer com que meu filho se desestresse bastante, eu levo sempre um pouquinho. E isso ajuda muito, né? No Nordeste a gente fala que isso aqui é carrapicho, né? Não sei se vocês já ouviram falar em fazenda, que gruda logo na barra da calça, né? É como um carrapicho, mas de plástico. Se vocês encontrarem no Brasil, isso aqui é muito legal para eles brincarem em casa, na rua, e estimula bastante. E aí, para que a gente entenda essa questão das crises, existem dois tipos de crise. Existe a meltdown, né, que é aquela que todo mundo já conhece, né, que a criança, ela vai gritar, ela pode chorar, ela pode se morder, ela pode bater, então ela vai ter reações aí muito mais explosivas, ela vai colocar para fora tudo aquilo. E a shutdown, ela vai ficar mais introspectiva. Então, quando você vê aquela criança bem no cantinho dela, muitas vezes ela parece que tá no mundo da lua, ou ela apaga e dorme onde ela estiver. Ela pode dormir até no chão, né? Do jeito que ela estiver, ela dorme. Gosta também de deitar no chão, né? Para acalmar. Então, isso também pode ser uma crise pelo excesso de estímulos. Para ela chegou o limite. É como se tivessem aberto várias janelas no computador, né? E o computador, ele tá travando, ele travou. E aí a gente precisa reinicializar. Ele precisa se reinicializar, porque na verdade muitas pessoas, né, neurotípicas conseguem filtrar todos os estímulos, tudo que acontece, né? Está sentindo dor, está cansado e consegue administrar. E muitas vezes as pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo não conseguem, então fica aquilo tudo ao mesmo tempo. E para poder aguentar tudo isso, ou elas têm uma crise de shutdown, ou vão ter uma crise de meltdown. E a gente entendendo um pouquinho mais sobre isso, a gente consegue administrar um pouco mais. E o que é que a gente pode fazer também com os nossos filhos no momento de crise? A gente pode sempre acolher. Muitas vezes, alguns autistas não gostam que você toque nesse momento do meltdown. Então, nesse momento, talvez não seja o melhor momento que você toque. Se ele não está se machucando, não tem nada para machucar, você pode deixar e depois acolher. Muitas vezes não precisa nem falar muito, né? Só o nosso abraço, o nosso amor e acolher essa criança. Isso só vai trazer conforto em momento de birra, em todos os momentos. E a gente dá o que eles estão precisando, né? Acalmar e sempre que acontecer, o depois dizer tá tudo bem, não tem problema que você agiu dessa forma, né? Tá tudo tranquilo. E se tiver alguém no supermercado, no shopping, dando pitaco porque aconteceu isso, você ignore simplesmente isso. Se você quiser, você pode falar com essa pessoa o que você quiser, mas você não precisa se justificar. Lembre-se, você não precisa justificar ninguém o que aconteceu, né? Mas se você quiser, fica a seu critério para você falar ou não. E se tiver algum comentário que não seja legal, não absorva, porque já é o suficiente você ter que ter energia e acolher o seu filho. Então, como a minha mãe falava, faz ouvido de mercador, que não quer nem escutar o que é que a pessoa está falando. Isso é muito velho, né? Eu estou entregando bem a minha idade. Mas que fique claro que nós, como pais e mães, a gente tem que pensar e colocar as energias no nosso filho. Pouco importa se as outras pessoas estão achando ruim ou achando bom. Se tiver alguém para ajudar, ótimo. Mas alguém que venha com uma crítica que não é nada construtiva, que ela seja realmente ignorada. Não vale a pena a gente discutir, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal e que vocês fiquem super bem. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!